De volta com Edgar Miguel na programação do Ligado da Cidade, o Éden Duarte pronto para provocá-lo. Edgar, boa tarde, seja bem-vindo, querido. Oi, Alexandre, eu espero que todos estejam bem. Alegria estar aqui de novo, viu? Obrigado, agradecemos a oportunidade de ouvi-lo. Fala, Éden. Hoje, dia 13 de maio, libertação dos escravos, da escravatura, Lei Áurea assinada. E eu trago uma frase do Sigmund Freud a respeito da liberdade e da responsabilidade, meu caro Edgar. Ele diz o seguinte: a maioria das pessoas não quer realmente a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade e a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Éden. De fato, Éden, no papel a liberdade foi decretada, né? Mas nós todos precisamos decretar a nossa própria liberdade, né? A liberdade é uma postura, ela não é dada, né? Ela é vivida, ela é conquistada. Eu não estou falando da liberdade de ir e vir apenas, que é evidentemente fundamental, essencial, que a gente precisa realmente brigar por ela. Mas estou falando da liberdade íntima, a liberdade de pensamento, a liberdade de poder trocar de ideias, a liberdade de poder ser o nosso melhor, né? Eu acho que a gente precisa perder o medo da responsabilidade, Éden, para que a liberdade seja possível. Enquanto a gente evitar a responsabilidade, não haverá liberdade, no meu entendimento. Ô, Edgar, será que esses filhos de 30 anos ou mais ainda na casa dos pais traduzem um pouco dessa responsabilidade e da liberdade? Ah, possivelmente, Vitória, possivelmente, né? O medo de alçar voo, né? O medo de enfrentar, ter coragem de enfrentar desafios diferentes, né? Então, muito possivelmente, essa tendência que a gente vê nos últimos anos, ela tem um pouco disso também, sem generalizações, mas tem um pouco disso também. Mas a gente vê isso em todos os segmentos, né, Vitória? Como as pessoas têm dificuldade de responder, né? Porque responsabilidade significa capacidade de responder a, né? Então, parece que nós não fomos educados para isso e precisamos ser. Nos últimos tempos, talvez, ou nunca fomos? Inteiramente livres nunca fomos, eu acho. Isso é para raros de nós, né? Mas eu vejo que está havendo talvez um pequeno passo para trás, né, nesse sentido da responsabilidade não ser valorizada o quanto deveria. A gente vê as pessoas escamoteando, a pessoa se omitindo, né? A gente vê muito isso. Então, acho que estamos numa fase, eu espero que ela seja curta. Éden. Mesmo porque, Edgar, a questão de ter um grilhão ou de alguém dizer para você faça isso, faça aquilo, mesmo tirando a sua liberdade, te dá um conforto de não precisar pensar muito sobre determinado assunto ou sobre determinada coisa, né, Edgar? E se der errado, o problema foi do outro. Foi ele que falou e eu fiz assim. Não tenha dúvida. Existem muitos de nós, e nós em muitas situações, que achamos muito confortável não ser livre, né? Exatamente pelo que você disse. É uma prisão talvez desejável, uma gaiola de ouro, né? Como você sabe, já foi dito muitas vezes. Mas isso não faz com que a gente, no meu entendimento, seja feliz. Porque o ser feliz passa necessariamente por a gente ser o nosso melhor, por a gente se sentir capaz de fazer as coisas. Eu acho que a gente precisa se livrar da ditadura do acerto, né? Essa obrigação que a gente tem, ou que dizem que a gente tem, de acertar. Nós não temos obrigação de acertar, nós temos obrigação de ser melhor. O acertar faz parte disso, mas é impossível chegar lá sem errar. Então, o erro precisa ser normatizado, ele precisa ser considerado uma coisa normal. Chegaremos lá. Éden? Sim, só para encerrar, e é uma dica de livro e com relação a esse tema que eu acho bastante importante, se alguém quiser entender um pouco mais sobre liberdade, esse tipo de coisa, leia Discurso da Servidão Voluntária, de Etienne Laboétie. É um livro bastante, não é grande, é pequenininho, já está em domínio público, inclusive, que é de 1.500 e pouco,
mas trata muito bem a respeito dessa liberdade e dessa servidão que nós mesmos nos entregamos, o Pitoli. Com certeza. E olha, essa história em casa, por exemplo, Edgar, quando a gente conversa sobre liberdade e sobre responsabilidade, porque eu tenho uma garota de 14 e um garoto de 8 para 9 anos. E o assunto com a minha garota de 14 anos já é a tal da independência, né? Só que a independência ela traz uma série de outras coisas, entre elas o gozo da liberdade, só que o assumir a responsabilidade. E é muito engraçado quando eu topo, mas eu topo muito provavelmente sem saber das consequências disso. Mas seria muito importante que nós pudéssemos difundir mais sobre essa possibilidade que temos muitas vezes jogado ao fosso de tentar lutar com esse crocodilo chamado liberdade ou mesmo a responsabilidade, né, Edgar? É isso mesmo. Inclusive, vale muito a pena, Pitoli, dentro do tema que você colocou, a gente analisar a diferença, e não vai ser hoje, certamente, entre independência e liberdade, né? Há uma sutil e importante diferença, né? Porque a interdependência, que é uma dependência, né? Ela é muito positiva e talvez necessária. E a liberdade é outra coisa, né? Então, temos muito que estudar, eu acho. E eu gosto muito de te ouvir aqui na Jovem Pan. Obrigado, viu, Edgar? Muito obrigado pela dica do livro, que eu estava lembrando desse livro, não lembrava o nome, que o Éden trouxe, fantástico. Muita luz a todos, vamos em busca da nossa liberdade. Obrigado, Edgar Miguel. Éden, até amanhã, querido. Forte abraço e até amanhã. Valeu, Alex Silva. Abraço, Pitoli. Estaremos juntos amanhã a partir das 8 horas no Jornal da Manhã. Boa. Trabalhei com Alex Franco, Pinguim, Leonardo de Souza, Luiz Pereira, Alex Silva, Éden Duarte, a Bruna Novelli vem na programação trazendo boletins importantes para o ouvinte Jovem Pan. Falamos de esporte com o Lucas Rocha e tudo isso graças a você. Eu volto amanhã às 8 da manhã, chegando Jovem Pan agora, na número 1 do Brasil. Ligado na cidade. Pra estudar, trabalhar, pra vender ou comprar. Ultrawave. Pra jogar, relaxar, navegar, recordar. Ultrawave. E a velocidade é ultra, a conexão também. A estabilidade é ultra, vem pra cá.